Olá, irmãos, graça e paz. No vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês um texto que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 16, versículo 16, e em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, que na verdade é uma transição. Então vamos ler aqui esse texto e eu espero que essa mensagem possa falar ao coração de vocês. Então vamos lá. Gênesis capítulo 16, verso 16 diz: Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17, verso 1 diz: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, quando eu entendi isso aqui, quando eu vi, na leitura essa transição, eu fiquei um pouco impactado. Sabe por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que tudo aconteceu assim numa sequência, né? Mas não. De um versículo para o outro, se passaram 13 anos. Olha só, irmãos, 13 anos de silêncio de Deus. Imagine aí para você, irmão e irmã, imagina Deus ficar 13 anos sem falar com você. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. E o porquê isso aconteceu? Por conta da desobediência de Abraão. Por conta da impaciência de Abraão. Eu sei que muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós estamos tão ansiosos para que as promessas de Deus aconteçam. Nós vemos, às vezes, aquele irmão alcançando determinada promessa. Nós vemos Deus agindo na vida das outras pessoas. E muitas vezes na nossa vida parece que não sai do lugar. E muitas vezes a gente começa a questionar: Deus, mas por que não acontece comigo? E eu acho que muitas vezes esse era o sentimento de Sara. Ela estava ali, já em idade avançada, Abraão também. E ela provavelmente estava inquieta, se questionando: como é que eu vou ter um filho nessa idade? E, de alguma forma, entra ali a nossa natureza humana, onde a gente começa a duvidar dos projetos e dos planos de Deus para nós. Mas eu tento me colocar no lugar dela, né? Talvez ali no lugar de Abraão, no lugar dela, talvez nós faríamos as mesmas coisas. Pessoas já velhas, né? Na casa dos 80 anos, 90 anos, imagina só. Você recebeu uma promessa que você vai ser mãe, que você vai ser pai já em idade avançada. A nossa natureza humana, nós somos falhos. Então, tanto Abraão quanto Sara, eles fraquejaram, eles não tiveram paciência. E aí Sara, certo dia, ela tem uma ideia, né? Ela talvez já desesperada, angustiada, talvez Abraão também angustiada, no desespero de não ver isso acontecer. E aí Sara, certo dia, ela vai e fala: pô, Abraão, deita lá com Agar. Agar é fértil, ela vai gerar um filho. E Abraão vai lá, tem uma relação com Agar e gera Ismael. Então, com 86 anos, Abraão gerou Ismael, como diz aqui o próprio texto, né? Que Agar lhe deu Ismael. Irmãos, quando Abraão ele faz isso, Deus de imediato se silencia. E esse silêncio de Deus, irmãos, é um silêncio ensurdecedor. Muitas vezes nas nossas vidas nós estamos assim, agindo pela nossa própria carne. O Ismael, ele significa o esforço humano. A mão humana querendo se meter nas promessas de Deus. E nós somos assim, infelizmente. E eu queria ler alguns comentários aqui de alguns teólogos. E ao decorrer aqui nós vamos comentando. Olha só o que o autor John Gill fala. Ele diz o seguinte: a ideia principal do John Gill em relação a esse texto, ele enfatiza o seguinte: que a longa espera pela promessa fez com que Abraão tentasse, né? Fez com que Abraão colocasse a sua mão humana ali para ajudar a Deus. E essa ajuda que ele tentou dar foi o início das consequências dessa decisão. Todos nós sabemos, irmãos, que tanto o povo árabe quanto o povo judeu, eles descendem de Abraão. Mas eles são inimigos. Ao decorrer da história, esse povo é um povo de rivalidade, de guerras. Eles são inimigos. Eles provêm do mesmo pai, mas são inimigos. Essa consequência perdura até os nossos dias. Quantos Ismaéis, né, nós temos gerados em nossas vidas? Quais são as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas pressas, ao colocarmos a nossa mão falha humana naquilo que Deus queria que a gente tivesse paciência? Ainda mais hoje, irmãos, em relação às redes sociais. Às vezes a gente vê as pessoas avançando, as pessoas crescendo, as pessoas alcançando determinadas coisas, evoluindo. Muitas vezes a gente fica: meu Deus, minha hora, será que não chega? E aí entra a pressa, e aí entra a nossa mão humana, e aí entra o desespero. E quando a gente vai ver, a gente está gerando muitos Ismaéis, irmãos.
tantas coisas em nossas vidas, pela pressa, por sermos acelerados demais, por não entendermos o tempo de Deus, a promessa que o Senhor tem nas nossas vidas. Vamos agora ao comentário do João Calvino. João Calvino, ele comenta que os 13 anos de silêncio divino serviram para humilhar Abraão e ensinar paciência. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, Deus quer nos ensinar paciência. Paciência. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que provavelmente vão ouvir esse vídeo que já passaram por essa situação. De fato, serem levadas ao pó para aprender, para ter paciência. E é assim que nós somos moldados pelo Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque Deus, ele é um Pai amoroso. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Um pai verdadeiro que ama o seu filho também o disciplina. E aqui foi o que Deus fez com Abraão. Deus disciplinou Abraão. 13 anos de silêncio. Um silêncio ensurdecedor. E aí Calvino diz que lá naquele texto, né, do Gênesis 17, Deus fala assim para Abraão: anda na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Será que nós temos andado na presença de Deus? Será que nós temos caminhado o caminho que o Senhor quer? Será que nós estamos buscando ter uma vida adequada diante do Senhor? Então, irmãos, Calvino também diz que ali a palavra perfeição, né, perfeito, não é perfeição absoluta, mas sinceridade, integridade e fidelidade de coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque nós somos falhos e miseráveis. Nós somos pecadores. Se não for a graça de Deus em nossas vidas, nós seremos todos menos íntegros, menos fiéis, menos qualquer outra coisa, porque é a nossa natureza humana. Então, para Calvino, o nome Deus Todo-Poderoso ali é El Shaddai. Ele aparece exatamente porque, biologicamente, era impossível, parecia impossível que aquilo acontecesse. Um homem já em idade avançada, uma mulher já em idade avançada, gerar um filho. Então, Deus é todo poderoso, irmãos. E ele cumpriu aquela promessa. Ele iria cumprir aquela promessa na vida de Abraão. Ele iria cumprir aquilo. Quem sabe até antes, né? Quem sabe até antes. Mas Abraão colocou a mão ali. E aí Deus teve que passar por mais 13 anos de processo. Né? E aí com 99 anos, foi quando Abraão teve Isaac. Charles Spurgeon, ele usa essa passagem para falar sobre espera espiritual. Ele observa que Abraão tentou antecipar a promessa através de Ismael. Será que você também não tem tentado antecipar a promessa de Deus na sua vida? Reflita, faça essa reflexão. Tente ouvir o que o Espírito Santo diz para você. Será que você não está colocando a sua mão? Será que você não está muito afoito, agindo rápido demais? Talvez estragando aquilo que Deus quer fazer através da sua vida? Reflita. Spurgeon frequentemente dizia: aquilo que nasce da pressa da carne não substitui aquilo que nasce da promessa. Olha aí a pressa de novo. A pressa da carne. Cuidado, irmãos, com a pressa da carne. Então ele vê esse texto como um convite para abandonar a autossuficiência, caminhar diante de Deus e confiar no impossível. Deus tem uma promessa na sua vida que parece impossível? Confie, porque Ele é o Deus do impossível. Aos olhos humanos parece que é impossível, mas para Deus, irmãos, é possível. Por isso confie e espere e tente não colocar sua mão. Tente não estragar aquilo. Por favor. Porque quando a gente bota a nossa mão, irmão, já era. A gente estraga. Nós somos assim. Então, eu finalizo aqui tudo que eu queria falar. Mas independente, irmãos, só para terminar aqui, mas independente do que você fez, assim como Abraão errou, Deus, ele é fiel para cumprir. Então, se você errou, se arrependa, vá diante do Senhor, porque Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Mas descanse, entenda. Se você está passando por essa disciplina, vá diante do Senhor, questione, peça direcionamento ao Espírito. O que é que eu errei? O que é que eu fiz? Porque o Senhor é misericordioso, irmãos. Por mais que a gente fale, por mais que a gente ande em erro, o Senhor ele nos ajuda a voltar, sabe, para o caminho. Às vezes a gente está indo para lá, mas Deus quer que a gente vá para cá. Então ainda há tempo de a gente consertar. Por mais que as consequências muitas vezes vão estar ali. Mas Abraão não deixou de ser o pai da promessa. Abraão não deixou de ser aquele que Deus iria usar para gerar aquela nação.
Por mais que Abraão tenha falhado, Deus, na sua misericórdia, chama Abraão de amigo, pai de multidão. Então é isso, amados. Que o Senhor nos ajude, que possamos entender que Deus é conosco. Que Deus nos ajude a entender, com o tempo de espera, o aprendizado da espera, o silêncio pedagógico de Deus e a suficiência do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. E se esse vídeo te ajudou, se falou com você de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. E também, por favor, se você gostou também dessa mensagem, se inscreva aqui no meu canal, deixe também um comentário, porque eu tenho certeza que fazendo isso, outras pessoas também vão ouvir essa mensagem. E se Deus quiser, também serão abençoadas. Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço e até o próximo vídeo.